Vamos à questão 36 da Convest 2026, da Unicamp 2026, primeiro dia. Um agricultor realizou a remoção de um anel na casca de ramos caulinares. Que é isso? Eu não sei o que é isso. Anel? Um anel da casca. Um anel. Ele pegou tipo, o anel externo e arrancou. Prática conhecida como anelamento, para aumentar o tamanho dos frutos em seu pomar. Ramos caulinares. O que é o ramo caulinar? De caule. É os mais externos ou o principal? Vamos ver. Ele observou dois grupos de plantas após algumas semanas. As plantas do grupo 1 tinham uma região claramente anelada nos ramos e seus frutos eram maiores. Se comparar as plantas do grupo 2, já as plantas do grupo 2 perderam as folhas e foram claramente prejudicadas pelo anelamento. Ao retornar no ano seguinte, o anelamento era quase imperceptível nas plantas do grupo 1. Considerando as informações apresentadas e seus conhecimentos em biologia vegetal, que não é nada, nesse caso é correto afirmar que o anilamento eliminou os vasos do... Nossa, tem isso agora, eu lembro um pouco. Quando você faz o anelamento, você... Ai, como é que era? Por dentro passa os nutrientes, por fora passa... Ah, sei lá. Essa aqui vai ter que ser xilema e floema. E esse xilema transporta alimento... Restringe. Xilema limitou o transporte. Xilema limitou o transporte de água. Ah, tá. Então o xilema. Tá, aqui a dúvida é se o xilema limita, é responsável pelo transporte de água para as folhas ou o transporte de água para as raízes. Aqui, ou é o floema. Restringiu o transporte dos produtos da fotossíntese para as folhas. Floema restringiu o transporte de produtos da fotossíntese para as raízes. Então vamos lá. Você fez o anelamento, você cortou, os frutos dão perto das folhas. Então, grupo 1, ao retornar no ano seguinte, o anelamento era quase imperceptível nas plantas do grupo 1. Considerando as informações apresentadas do conhecimento, é correto afirmar que o anelamento eliminou os vasos do... Tá, grupo 1, grupo 2, tá. Aqui, comprometendo a atividade de câmbio vascular. Comprometendo a atividade de câmbio vascular, comprometendo a atividade de câmbio vascular, comprometendo a atividade de câmbio no câmbio vascular. Sem comprometer, sem comprometer. Então, ou caramba, o grupo 1 priorizou o crescimento das folhas e dos frutos. O grupo 1 priorizou o crescimento dos frutos em vez das raízes. Que é esse o objetivo. O grupo 2 parece que deu errado, ele fez errado, alguma coisa deu errado. E ele acabou cortando o suprimento para as folhas e, por conseguinte, para os frutos. Eu imagino que seja isso. Ou seja, a folha, a raiz, para crescer a raiz, o produto da fotossíntese nas plantas tem que descer. Então vamos ver o que fala aqui. O transporte de água é feito a quem capta água, em maior parte eu imagino que seja a raiz. A raiz capta água. Então, se limitou o transporte de água para as folhas, comprometendo a atividade do câmbio vascular nas plantas do grupo 1. Não, se isso fosse verdade, o grupo 1 não teria frutos maiores. Eu acho. Aqui é tudo suposição, depois eu vou saber de verdade. Eu não conheço essa matéria. Floema restringe o transporte dos produtos da fotossíntese
produto restringiu o transporte dos produtos da fotossíntese para as folhas. Isso não faz sentido. O produto da fotossíntese, a fotossíntese ocorre nas folhas. Então essa acho que a gente exclui também. Exclui a, exclui a B. Vamos ver a C. Limitou o transporte de água para as raízes. Também meio... A água está nas raízes. Eu vou de D então, né? Só sobrou a D. Pode ser A também, calma aí. Transporte de água para as folhas faz sentido, comprometendo a atividade do câmbio vascular nas plantas do grupo 1. Eu não sei como que isso levaria a frutos maiores, porque prejudicaria as folhas, né? E os frutos no grupo 1, mas eles não foram prejudicados, ó, como foi indicado aqui, os frutos eram maiores, então eu vou chutar D. Deu certo. Vamos ver o que a D fala. Floema restringiu o transporte dos produtos da fotossíntese para as raízes, sem comprometer a atividade do câmbio vascular nas plantas do grupo 1. Beleza. Você fez um corte no meio da árvore, ou perto das folhas, impediu que fosse transportado o que era produzido nas folhas para as raízes. Então fica ali, cresce mais, a folha cresce mais, ou o fruto cresce mais. Fica ali restrito. Vamos ver. E a raiz não cresce, né? Não se expande a raiz. A árvore também acho que não cresce por causa disso. Mas a fruta, que é bom, tá lá. Vamos ver porque as outras estão erradas. O anilamento remove a casca, floema, e não xilema, que fica na... Então, floema, xilema. Como é que a gente decora isso? Floche, floche. De dentro para fora, de fora para dentro. Chiflo, flo. O anilamento remove a casca e não o xilema. Casca, floema, flo. Casflo, floca. Casflo, floca. Xilint, xilint. Tá bom. Casflo, xilint. Xilema interno. Se o xilema fosse removido, que eu não sei como, que é a parte interna do caule, é o centro, o transporte de água e sais minerais para as folhas seria bloqueado imediatamente, levando a murcha rápida das folhas. Então, o xilema é a parte interna, limitou o transporte de águas para as folhas. Correto. Isso é possível. Quando você remove o xilema, é o que está escrito aqui, o transporte de águas e sais minerais para as folhas seria bloqueado, limitando o transporte de águas para as folhas. Comprometendo a atividade de câmbio vascular nas plantas do tipo 1. Isso é uma alternativa que está nada contraditória. Nada dela é contraditória dentro dela mesma, né? Mas não é o que foi descrito aqui, não, para o grupo 1. O grupo 1 não teve esse comprometimento, ele teve um nas plantas, né? Peraí, comprometendo a atividade do câmbio vascular nas plantas. Então, ela não é, essa limitação não é o que ocorreu aqui. Apesar de os conceitos estarem certos, não é o que foi observado para o grupo 1. Não teve limitação de transporte de água para a folha. Agora, o B e a C estão contraditórios dentro de si mesmo. Como é que você restringe o transporte dos produtos da fotossíntese para as folhas, para elas próprias? É estranho, né? Se o xilema fosse removido, o transporte de águas para as folhas seria bloqueado, levando a murcha rápida das folhas, o que não ocorreu. Ela teve os frutos maiores. B. Embora o anilamento remova o floema, o transporte dos produtos da fotossíntese, seiva, é feito nas folhas, onde são produzidos, em direção aos outros órgãos, e não para as folhas. Além disso, o grupo 2, o anilamento comprometeu gravemente a planta, indicando que o anilamento interrompeu o fluxo de nutrientes para as raízes, levando à queda de folhas e danos severas.
Olha, então, pera aí. O anelamento remove a casca. Floema, que restringe. Qual é a diferença do. Calma aí, da B e da E? Da D, que está correta, né? Floema restringe o transporte dos produtos para as folhas. A D, floema restringe o transporte dos produtos para as raízes, sem comprometer a atividade de câmbio. Ah, então ele restringiu, mas não cortou. E aí no grupo 2 parece que comprometeu gravemente. Então o ponto ideal seria comprometer um pouquinho só, restringir só um pouquinho. É um equilíbrio. Você não pode fazer de uma forma radical, entendi. Mas aqui, de qualquer forma, a B está contradizendo. E o grupo 2 obviamente, teve o comprometimento. Então, duas coisas erradas aqui, né? E a C, de novo, o transporte de águas para raízes, né, é contraditório, porque as raízes captam as águas. Aí, ó, xilema transporta a seiva bruta das raízes para as folhas, e não para as raízes. Como é que por que ela precisaria transportar para ela mesma, né? Já ela, que é na própria raiz que já capta. Então, essa primeira parte está errada. Primeira oração, né? É, primeiro argumento, primeiro proposição, primeira proposição, e não para. Além disso, ter sido removido é o floema, não xilema. Lembrando Cáflo e Xilint. Beleza. Transporte de seiva, elemento, o transporte das plantas ocorre por meio de dois tecidos condutores, o xilema, xilint, conduz a seiva bruta, águas e sais de forma ascendente, e floema, que conduz seiva elaborada, açúcares da fotossíntese de forma descendente ou multidirecional. A técnica de anelamento da casca, tipo uma folha embaixo pode mandar para cima para crescer o, o topo da árvore, sei lá. Técnica de anelamento, anel de Malpighi, que consiste na retirada de uma faixa circular da casca, epiderme, córtex e floema. Como o xilema é interno e permanece intacto, o transporte de águas para a folha continua normal, mas os açúcares produzidos nas folhas acima do corte ficam impedidos de descer para as raízes, acumulando-se na região superior e favorecendo o crescimento de frutos maiores naquele ramo. Peraí. Embora o transporte. Além disso, o anelamento comprometeu gravemente a planta, indicando que o anelamento interrompeu o fluxo de nutrientes para a raiz, levando à queda. Então pode ser que a raiz da planta morreu por causa do anelamento. Você pode fazer o anelamento, mas não a ponto de matar a raiz por falta de nutriente da fotossíntese, que é que o floema conduz, seiva elaborada, açúcares da fotossíntese. Beleza, mas os açúcares produzidos na folha ficam impedidos de descer, acumulando-se na região superior e favorecendo o crescimento de frutos maiores naquele ramo. Beleza, aqui é xilema interno e não é removido. Os produtos são transportados a partir das folhas para o resto e não em direção a elas. Xilema conduz água das raízes para as folhas. O fluxo de nutrientes para as raízes é feito pelo floema, cáflo, de baixo para cima, de cima para baixo. Cáflo xilint. Tirada da casca, pedindo fluxo, como câmbio vascular, tornando quase o acúmulo temporário de carboidratos acima do alinhamento, direcionou mais energia para o desenvolvimento e crescimento avantajado. Chutei, mas deu certo.